Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, no canal Deixados para Trás. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro, e nesta manhã eu quero trazer essa mensagem para a meditação de todos aqueles que vão ouvir. A palavra que eu quero trazer, ela começa exatamente em Jeremias capítulo 12, a respeito daquela vontade nossa de que Deus compre uma briga e, e faça justiça sem que nós venhamos a nos avaliar primeiramente. Jeremias capítulo 12, eu vou ler na versão King James, mas você lê na versão que você tiver aí. Ela diz assim, ó, Jeremias aqui, depois de já ter tomado alguns tapas, digamos assim, ter apanhado um pouco, com certeza foi o profeta que mais sofreu na mão da, dos judeus, daqueles que não aceitavam, porque ele estava profetizando, e foi através dele que veio as profecias dizendo que Israel iria para o exílio. Porém, aqui no capítulo 12, Jeremias, diante das injustiças que estava sofrendo, ele foi orar a Deus e perguntar a respeito da, do juízo de Deus. E está escrito assim, ó, Tu és justo, ó Senhor. Quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração e da atitude deles. Tu, porém, me conheces bem, ó Senhor. Tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra pranteará em seu luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção ao que estamos fazendo na terra. Porém, olha a resposta de Deus para Jeremias. Ora, Jeremias, se te propuseste a correr com seres humanos e te cansaste, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças, mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Olha só que forte isso. Jeremias foi questionar a Deus justamente por aquilo que muitas vezes nós vemos aqui, estamos vendo hoje, né? Que nós vemos que ímpios, pessoas que não têm temor de Deus, começam a ter sucesso, começam a adquirir vitórias sobre várias situações, vários níveis da vida, em vários assuntos, e nós sofrendo uma luta aqui, né? E aí vem aquele pensamento, queridos, poxa, mas puxa, eu sirvo a Deus, olha o que está acontecendo, o ímpio ali não vai nada, está prosperando, está tudo bem, está cada vez mais feliz, mostrando. Aí, o que comumente nós fazemos? Ao orar a Deus, muitas vezes podemos não falar com palavras, mas o coração, e o Senhor conhece o coração, através da mente, coloca diante de Deus isso. Senhor, faz alguma coisa contra aquele, pega a minha causa, assume minha causa aqui, né? Assume, olha para mim e faça uma coisa, por que está acontecendo isso para com eles e comigo não, né?
Aí, olha a resposta para Jeremias. Jeremias assim, ó, olha, se agora que tu tá correndo com homens, tu já tá cansado, imagina quando tu vai correr com cavalos. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, olha, Jeremias, tu pensa que é só isso que tu vai sofrer, só isso que vai... Não, vai vir coisa pior ainda. Se agora tu já está sentindo, o que, que vai acontecer lá na frente quando piorar as coisas? Aí, ele dá uma resposta que derruba Jeremias. Ele diz assim, ó, pois é, eles estão te ofendendo, estão batendo em ti, estão falando coisas pesadas contra ti, só que até a tua família faz isso. Ou seja, o Senhor está dizendo para Jeremias: tu quer que eu faça justiça? Quer que eu pese a minha mão sobre a vida deles? Eu tenho que começar pela tua família. Vocês entenderam? Se tu queres que Deus, faz justiça, Senhor. Não, olha aí, estão debochando, estão fazendo, estão falando, tá, mas então tem que começar por membros da tua família, porque tem membros dentro da tua família que debocham de ti, que levantam a voz contra ti, que não te respeitam. Faça uma análise para te ver como tem muitos da nossa família que não nos respeitam, não, não nos levam a sério. A palavra de Deus diz, o Senhor Deus diz, a partir de hoje, ele dizendo, a partir de hoje, ou seja, a partir da nova aliança, o filho se levantará contra o pai e a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e estarão todos divididos, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. Ele disse também num trecho quando ele foi pregar em Nazaré e não aceitaram, ele diz, nenhum profeta é sem honra a não ser na sua casa, no meio dos seus. Olha só, quer ver como é complicado essa situação e muitas vezes nós tentamos, né, e eu me incluo nisso, nós tentamos fazer com que as pessoas venham para o nosso lado diante de certas situações em que nós estamos passando e somos incapazes de assumirmos a nossa parte de culpa. Por exemplo, digamos que alguém está passando uma crise na família. Sei lá, você pode botar aí, sei lá, ou briga de pais com os filhos, briga de filhos com pais, ou de esposa, marido, marido e esposa, ou seja o que for, uma crise na família. Perceba que a- a- ambas as partes sempre vão procurar puxar pessoas para concordar com ele para que essa pessoa que está reclamando, né, e pode ser ambas as partes, sempre vai puxar aqueles para o seu lado para que ele seja considerado a parte prejudicada. É automático a pessoa fazer isso. No livro de Juízes, no livro de Juízes nós encontramos uma coisa parecida com isso. Livro de Juízes, capítulo 20. Aliás, capítulo 19. Fala a respeito de um levita que ele tinha pegado uma concubina. Ele arranjou uma concubina e ele foi morar para longe da onde era para ele estar. Ele foi morar lá pelos montes de Efraim. E ele conheceu uma jovem é, e gostou dela e pegou ela. Mas como concubina, veja bem, não como esposa, como concubina. Concubina ela tinha uma importância menor do que uma esposa. Ele já começa errado por isso. Ele pegou, não deu o devido valor para ela, mas enfim. A palavra de Deus diz, eu já vou resumir para você, mas ele começa a ler no Juízes capítulo 19, do versículo 1 em diante, tu vai ver toda a história que eu vou resumir para você aqui. Então, o que aconteceu? Ela pegou, ficou brava com ele, a Bíblia diz que foi infiel, eu não sei em que sentido, e ela voltou para a casa do pai dela. Aí passou uns 4 meses, ele se foi atrás dela de novo, pegou um servo dele e se foi atrás dela de novo. Chegou lá, o pai dela viu ela, né? Talvez, coitado do homem envergonhado, porque a filha retornou. E tratou muito bem esse levita.
e tratou ele muito bem, ficou uns 4 dias com ele, né, dando todos os presentes, e ele queria levar a moça de volta. Por fim, ele convenceu e levou ela de novo. Aí o que aconteceu? Eles saíram pra. Já saíram tarde de lá, e aí eles era um costume do povo judeu naquela época, israelenses, eles não pernoitarem em cidades de estrangeiros. E aí, o que aconteceu? Aí eles estavam indo e já estava anoitecendo e eles chegaram uma cidade de estrangeiro e o servo disse, não é bom nós ficar aqui, é bom nós seguir mais adiante. Ah, é bom a gente ir para Gibeá, que é uma cidade benjamita, e lá sim nós podemos pernoitar. E eles foram, chegaram lá, já estava de noitezinha. E aí eles ficaram na praça esperando para ver onde é que eles poderiam pernoitar, né? E aí o que aconteceu? Era um costume dos judeus sempre oferecer pouso para as pessoas. Porém, ninguém ofereceu nada para eles. E aí vinha vindo um senhor, já um homem idoso, vinha vindo do campo, do trabalho, viu eles e perguntou: ninguém ofereceu pouso para vocês? Eu disse: não, ninguém ofereceu. Não, mas então vem comigo, vem comigo. E esse homem esse levou esse levita, a concubina e o servo deles e levou para casa dele. E alimentou os animais, tudo, e deu pouso para eles. Aí aconteceu uma coisa que, olha, se não tivesse escrito na Bíblia, seria difícil de acreditar. Você lembra que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa justamente da perversão sexual? Só que a mesma coisa aconteceu nessa cidade aqui. Quando eles estavam dentro da casa, alguns homens, uns vadios lá, foram até a casa desse senhor e bateram dizendo: olha, eu sei que tu tem um, um hóspede aí. Traz ele pra fora que nós queremos violentar ele, queremos ter relações sexuais com ele. Olha só o que aconteceu. Você pode ler, tá lá pelo versículo, deixa eu ver, 22. Eu vou ler até para você achar que não é exagero. Tá dizendo assim, ó. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: faça aí o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. Aí olha o que o senhor idoso fez naquele desespero para não fazer aquilo. Ele diz: o proprietário da casa saiu e lhes acrescentou: não, irmãos meus, rogo que não sejais tão perversos, considerai que este homem é meu hóspede, não pratiqueis tal infame crime. Aqui está minha filha virgem e a mulher do meu hóspede. Eu os entregarei a vós, subjugais, pois, e fazer com elas o que vos bem parecer, mas não façais uma loucura dessa a esse homem. Aí olha só o que o levita fez. O cara que pegou, saiu da onde ele morava, foi lá pegar a concubina dele, porque queria concubina. Olha só a atitude que ele tomou. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. E eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. De madrugada, a abandonaram. Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para a casa onde seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ficou até o clarear completo. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Ou seja, a mulher morreu. Olha só o que fizeram com essa mulher a noite toda, a madrugada toda, e ele dormindo, bem tranquilo em casa. Então o homem a colocou sobre seu jumento e partiram para casa. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e os enviou a todas as tribos e regiões de Israel. Olha só a atitude desse homem. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha só. Ô Jesus. O cara já teve uma atitude errada para a concubina, expôs ela, mostrou o caráter dele e ainda não foi capaz nem de dar o enterro. Ele cortou e enviou as 12 tribos de Israel cada parte do corpo dela em forma de revolta, assim. Aí, o que aconteceu?
olha já no versículo 1 do capítulo 20, olha o que está escrito. Então todo o povo de Israel, de Dan, de Berseba, de Israel, saíram como uma só pessoa e se reuniram na assembleia perante e disseram: os líderes de todo o povo, as tribos israelitas, se apresentaram na congregação e disseram: ah, e o povo de Benjamim foi informado de todos os outros israelitas que haviam subido até Mispa e que eles queriam explicações sobre aquele crime hediondo havia cometido. Aí olha o que o levita fala. Versículo 4. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: eu chegara em minha concubina a Gibeá, no território de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso agrediram e estruparam minha mulher, e ela morreu. Então tomei o corpo da mulher concubina, cortei um pedaço e mandei uma para cada parte das 12 tribos de Israel, porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato criminoso e infame no meio de Israel. Todos vós estáis aqui, agora consultai uns aos outros aqui mesmo e tomai uma decisão sobre o que nós devemos fazer. Meu Deus, que cinismo, cara. Meu Deus, ô Jesus. Olha só, por causa de a atitude de chamar para si todo mundo, né? O que ele não falou foi o seguinte: em momento nenhum ele foi o homem de proteger a mulher dele. Em momento nenhum ele foi capaz de dizer: não, puxa, eu peguei, eu joguei ela, deixei lá eles estrupar. Não mandei nem a filha do hóspede lá, que ele ofereceu também, né? Mandei só ela e fui dormir bem tranquilo, tive sonhos, tudo. E aí eu não dei nem enterro, eu cortei. Não, ele não fez nem um pouco questão de mostrar o que ele estava fazendo. Muito pelo contrário, ele puxou para ele, todos, não foi capaz de ser homem e assumiu o erro, e por causa da atitude dele, quase que uma tribo inteira de Israel desapareceu. Por um pouquinho, sobraram 600 homens só. Se levantaram todo mundo, deu guerra e sobraram 600 homens só. Você pode continuar lendo ali até o final, você vai ver. Mataram tudo. Mataram homem, mataram mulher, mataram criança. Sabe lá se não mataram até aquele senhor que deu ajuda para eles, não mataram a concubina. Eu sei que mataram tudo, sobraram 600 homens só, quase que desapareceu uma das tribos de Israel. Você viu? Isso que o Senhor quer abrir para nós essa manhã, essa incapacidade de nós fazermos essa análise. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Com a Nova Aliança, o Senhor diz: aquilo que querer que vos faça, façai primeiro. Na Nova Aliança está escrito que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Muitas vezes nós queremos que Deus pegue, faça essa justiça sanguinária, essa justiça olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento, sendo que se ele tomar essa atitude, ele tem que tomar para com os nossos também. E por que nós não fazemos o seguinte, então? Não nos colocamos entre a brecha, porque se Deus tem paciência com nós, se Ele tem longanimidade para com nós, esperando que nós venhamos a mudar, venhamos a usufruir da bênção da santificação, da comunhão com Ele, Ele espera que nós tenhamos a mesma paciência com os nossos e com seja quem for. Não que a gente tenha que aceitar o pecado, tenha que aceitar a injustiça, mas sempre colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, derrama a tua misericórdia aqui e me instrui, porque essa situação não pode ficar assim, mas eu também não quero que a mão pesada que tu tinha lá no Antigo Testamento seja aqui. Eu não estou falando daquelas pecados terríveis contra o Senhor. Eu estou falando de atitudes que nós podemos esticar um pouco mais a nossa misericórdia. Amém, queridos? Essa palavra é para você meditar nessa manhã,
Talvez você tenha culto à noite, já vá com esse pensamento, já vá com essa atitude, meditando se realmente a mesma dispensação da graça que você tem recebido, você tem dispensado também, porque a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia a quem não teve misericórdia. Essa semana eu vi uma coisa que me deixou muito triste e revoltado. E antes de encerrar o vídeo, eu vou falar bem rapidinho, 2 minutinhos. Eu vi o vídeo de uma pessoa, eu não vou nem dizer qual é para não pesquisarem, porque eu só vou mencionar a atitude. A pessoa, há uns anos atrás, digamos assim, vamos botar aí acho que uns 6 anos atrás, tinha um vídeo, essa pessoa dando uma entrevista para um repórter, dizendo que estava arrependida de como era a vida passada, isso, aquilo, chorando, dizendo, puxa, eu era evangélica, isso, aquilo outro. Eu me lembro que eu chorei junto com essa pessoa olhando aquela entrevista e eu fui orar, fui dizer, Senhor, tenha misericórdia. Aí, para minha surpresa, questão de uns 6 meses atrás, essa mesma pessoa vem postando um vídeo aí no YouTube dizendo que não se arrependeu de nada, que aquela entrevista que ela deu, que foi tudo forçado, porque ela não se arrepende, a vida que tá é o que ela gosta, que ela quer. Eu disse, meu Deus do céu, me senti revoltado, me senti, sabe, um legítimo palhaço, porque fui derramar lágrimas para essa pessoa. Só que imediatamente o Senhor me fez lembrar o seguinte: a minha parte eu fiz. A parte talvez de outras pessoas que olharam e oraram em favor da nós fizemos. A pessoa é que não quis, ela que tomou a decisão de não receber perdão divino. É ela que escolheu. Não podemos não é influenciar nós, não podemos é, retirar o direito de escolha das pessoas. Deus não faz isso. Amém? Que essa palavra venha edificar a todos em nome santo de Jesus.